amar o Senhor, entregar-te de alegria. Vamos amar. A nossa vocação é um chamamento de Deus. A nossa vocação é esta: amar, conhecer e servir a Deus. Conhecê-lo, amá-lo e servir. Esta é a grande vocação de todo o cristão. Somos chamados por alguém, e se alguém é uma pessoa, é Deus. Somos chamados a conhecer, amar e servir a Deus. A única missão que nós temos neste mundo. Fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, segundo escutámos na segunda leitura. Fomos resgatados por Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, por alguém que por amor deu a sua vida, entregando-se até à morte e morte de cruz. E por isso nós devemos ser gratos e cada vez mais querer mergulhar e compreender este mistério de alguém que assume a nossa condição humana, se torna humano por amor, para nos resgatar e nos levar para o céu. Jesus, o Filho de Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Hoje o Evangelho fala-nos dos discípulos de Emaús. Iam caminhando dois dos discípulos, andando tristes, cansados, com medo, perturbados. Eles tinham seguido Jesus até ao fim. Jesus morre e eles veem Jesus ser crucificado. Viram todo o sofrimento, desde o horto, desde o Getsemane até ao Calvário, pelo qual Jesus passou, incompreendido, não amado, maltratado, cuspido, ultrajado. Tudo fizeram ao Filho de Deus. No entanto, Jesus carregou a sua cruz com amor. Carregou a cruz até ao fim, por amor. Então estes homens, ao verem isso, e já estando no terceiro dia, depois de ter acontecido a crucifixão de Jesus, estes homens questionaram, estavam-se questionando, afinal, será que nós seguimos a pessoa certa? Será que Jesus é o Messias? Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, ainda nada aconteceu. Iam-se questionando, caminhando, tristes, por aquele caminho, quando se apresenta um homem perto deles e começa a falar com eles sobre tudo o que a ele dizia respeito desde os profetas, desde o Antigo Testamento até aquele momento. E ele falando das Escrituras, eles iam escutando. Mas é curioso porque eles disseram: és o único que não sabe o que é que se passou. E Jesus diz: o que foi? Claro que Jesus sabia o que se tinha passado, mas os seus olhos estavam incapazes de ver Jesus. Ou seja, o ser humano, quando não quer ver, fica cego. Não é capaz de ver. Então aqueles homens estavam cegos, não eram capazes de ver Jesus. Jesus estava dentro dos seus olhos, mas a sua incredulidade, a sua falta de fé era tanta que eles não conseguiam ver Jesus. Ele estava diante dos olhos dele. E Jesus vai falando, como vos disse, sobre as Escrituras, e ao chegarem ao lugar para onde iam ficar, Jesus diz: pronto, eu vou continuar caminhando. E eles disseram: não, fica connosco. Está a cair a noite está adiantada, fica connosco. Jesus entra com eles,
senta-se à mesa e no momento de partir o pão, Jesus pega no pão e faz o gesto de partir o pão. Os gestos que nos caracterizam são gestos, aquilo que nos caracteriza também, muitas vezes são certos gestos. E este gesto de Jesus de partir o pão, de se deixar partilhar, a ponto de se partir e ser alimento hoje para todos e cada um de nós, é um gesto muito forte. Ele pega no pão e parte. E aí diz aqui que abriram-se dos olhos e eles disseram: é o Senhor. Foi aqui que eles reconheceram a presença de Jesus. É o Senhor. E quando o reconhecem, Jesus desaparece por inteiro. Jesus desapareceu. E aí eles continuaram e foram anunciar o Senhor, porque reconheceram, abriram-se os olhos para verem a presença de Deus. Todos nós vamos pedir esta graça de olharmos para tudo e todas as coisas de forma eucarística, olhar o mundo de forma eucarística e reconhecer Jesus. Mas para isso também é necessário o nosso amor às Escrituras, e que quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós a vivenciamos, quando nós a experimentamos, quando nós a saboreamos, nós digamos: que bom que é, não nos arde cá dentro do coração quando ouvimos Jesus na Escritura. Conforme disseram estes discípulos, não havia cá dentro do nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Partilho convosco, nós temos que sempre a catequese, às 21 horas, sextas-feiras, todas as sextas-feiras. E agora, ultimamente, tem sido extraordinário. Nós vamos ali 1 hora, e às 2 e meia. Porquê? Porque estamos a partilhar a Escritura, a palavra de Deus. Graças a Deus, e dá pessoas a irem à palavra de Deus que se preocupem em cultivar a fé e alimentar a nossa fé. A palavra de Deus é que nos instrui, é que nos ensina, é que nos faz conhecer aquilo que nós devemos amar. Nós não podemos amar quem não conhecemos. E por isso tem sido uma experiência muito bonita esta do encontro com a palavra de Deus às sextas-feiras às 21 horas. Vamos lendo e vamos continuar a fazer, ler o Evangelho e depois alimentar-nos dele. Em comunhão, em partilha, em união, porque assim fazem os apóstolos, aqueles que seguem o Senhor. Reuniam-se para a partilha do pão, para a oração, para aprender e escutar a palavra de Deus. Nós também podemos fazer a mesma coisa. Nosso Senhor vai fazendo descer em nós esta vontade, este desejo profundo de o escutar, de o sentir, de o experimentar, para que a nossa vida, o nosso interior, todo ele possa pulsar de amor, dizendo: eu toquei, eu vi, eu abracei o Senhor Jesus, eu vejo, eu toco, eu abraço o Senhor Jesus diariamente, porque Ele é uma constante na minha vida. Fica connosco o Senhor e dá-nos força para te amar sempre. Ainda diria uma palavra só. Reparai, estamos aqui à frente do altar, com a ajuda da nossa Fernanda Pica. Nós já iniciámos isto no início, agora temos só a parte da Páscoa dos domingos. É um convite a cada um de nós a olharmos para aqui e a pensarmos. Segundo domingo, foi o outro domingo que passou, era do desapego, este convite a desapegarmos das coisas, de todas as coisas, para sermos livres em Jesus. Nossa liberdade está em Jesus. Hoje somos convidados é a pedra da humildade. Somos convidados a ser humildes, ou seja, a ser verdadeiros, a procurarmos a verdade, que é uma só, Deus, que é uma pessoa, que é Jesus. Então nós buscamos o desapego de todas as coisas para sermos livres,
procuramos a humildade que é o próprio Jesus e assim vamos continuando até ao 7º domingo da Páscoa. Então que o nosso Senhor nos ajude a continuarmos a viver este tempo da Páscoa, este tempo desta passagem da morte à vida, das trevas à luz. Fica connosco, Jesus. Amém.